que nós queremos considerar na experiência do povo de Israel com a conquista de Canaã. Nós cremos, irmãos, que muitas vezes nós privilegiamos o Novo Testamento. Nós privilegiamos o estudo, por exemplo, das epístolas de Paulo, das grandes doutrinas ali reveladas. Se nós não temos o Antigo Testamento e aquelas figuras e ilustrações que nos ensinam de uma forma simples e, ao mesmo tempo, tão profunda, se nós não temos esse cuidado, nós podemos perder a riqueza que há no Novo Testamento. E é por isso que considerar na trajetória do povo de Israel e a sua entrada na terra da promessa, na terra de Canaã, pode nos ajudar muito a entender qual é o rumo da nossa vida cristã. Nós sabemos que... Ok? Foco, qual que é o rumo da nossa vida cristã. Vamos ver qual que é o foco, qual que é o rumo da nossa vida cristã. Vamos estar estudando isso hoje, amanhã e, quiçá, domingo também. O Antigo Testamento, ele tem muitas figuras, sombras, ilustrações a respeito das verdades do Novo Testamento. Então vamos abrir em 1 Coríntios. Guardar o Antigo Testamento tem muitas figuras, símbolos, eu diria até, se a palavra agora, mas são modelos no Primeiro Testamento, e no Segundo já aparece uma forma de realidade, de entendimento daquelas figuras. E é isso que ele vai fazer. Ele vai se contrapor ao Primeiro Testamento, que foi a entrada em Canaã, isso falei certo, e com o livro da Bíblia, que eu esqueci o nome agora. Percebam aí que a comparação que ele vai fazer do Primeiro Testamento com o Segundo Testamento. No capítulo 10, versículos de 1 a 4. Paulo ali nos diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Tendo sido batizados... Guarda aí, nuvem e mar. Tendo sido batizado, como que é? Para com Moisés, assim na nuvem como no mar. Todos eles... batizados na nuvem como no mar. Está falando lá no Primeiro Testamento. Comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual. Está vendo as figuras? Pedra, nuvem, mar, algumas figuras. Seguia, e a pedra era Cristo. A pedra era Cristo. Primeira parte do versículo 6. Sentido espiritual da pedra. Estas coisas se tornaram exemplos para nós. E versículo 11. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos. E foram escritas para advertência nossa. Para advertência. E nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Senhores, uma coisa que aconteceu no Primeiro Testamento, ou seja, antes de Cristo. Depois vem depois de Cristo, cerca de 2000 anos. E hoje nós estamos vivendo a mesma coisa a nível de vida espiritual. Vamos perceber, né, essa questão espiritual que existe. Porque a questão espiritual, ela não tem tempo, né? Ela é atemporal, Deus é atemporal. Né? E é isso que está sendo desejado por Deus, que Ele seja o nosso mentor, que nós sejamos dirigidos por Ele, e não que a gente dirija-se pela própria cabeça. Cada vez que a gente ser dirigido pela própria cabeça, a gente está
fazendo a revelia de Deus, seja quem for. Essa é uma conferência de treinamento, né? Os irmãos todos foram recomendados, na verdade foi exigido, né? Que lessem aquelas porções das escrituras que foram assinaladas. Não vou fazer como o irmão Cristian fazia, né? E para os irmãos levantarem a mão quem leu. Mas, irmãos, todos nós sabemos, né? Que esse é um compromisso que nós fizemos com o Senhor. E, portanto, se você não leu aqueles trechos, então procure lê-los, né? Para que você esteja familiarizado com essas porções das Escrituras, né? Isso é parte do nosso treinamento, do caráter dessa conferência. Também é parte do treinamento que nós possamos fornecer algumas ferramentas aos irmãos. E aqui entra a questão dos tipos. Nosso irmão Luiz já falou sobre isso, né? E aqui Paulo fala a respeito de coisas do Antigo Testamento que são tipos de realidades do Novo Testamento. Tá vendo? Tipos, modelos do Primeiro Testamento são realidade no Segundo Testamento. E essa realidade, hoje, para nós, é via espiritual. Igualzinho, problema espiritual, problema que as pessoas não têm do Espírito Santo, elas não têm discernimento. E essa é a nossa função aqui na academia. Treinar a vida espiritual, ou seja, falar do novo nascimento e falar, sobretudo, de uma vida espiritual. O tema dessa conferência é a vida cristã. Como que é a vida cristã? É toda hora, é todo bem, todo momento. E o inimigo vai atacar as pessoas que a gente mais ama. É filho, é cônjuge. Eles serão os primeiros, se não tiverem a proteção de Deus, a nos atacar. E atacam assim com delírios incríveis e profundos, porque o inimigo põe na cabeça da pessoa e ela pensa que ela está certa, mas é o inimigo que está falando na mente dela. Já o Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo fala e ele quer que você ouve. O inimigo não, ele fala direto na mente. Ele é invasor, é invasivo. Como uma pessoa que invade a casa do outro e acha que a casa é dele. O inimigo faz exatamente isso. Ele invade a casa do outro e acha que a casa é dele, ou seja, a mente do outro. E faz da mente do outro gato e sapato. Então, aqui fala que o povo de Israel foi batizado na nuvem e no mar, né? Isso é uma clara alusão ao nosso batismo. Ao nosso batismo nas águas e no Espírito. O mar e a nuvem. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Aqui a referência é ao maná. Mas nós sabemos que a realidade disso é o pão da vida, é o Senhor que é o nosso alimento. E eles bebiam de uma pedra espiritual que o seguia. E aqui, Paulo é bem claro. O que é essa pedra? Tá vendo? Pedra espiritual, né? Se a pessoa não tiver discernimento espiritual, ela não vai entender que essa pedra espiritual é Jesus Cristo e ele está agora para quem é filho de Deus, para quem morreu e ressuscitou nele, como ele vai explicar ao longo desses estudos, desse vídeo, e nós vamos estudar aqui ao longo desta live e das próximas. A pedra era Cristo. Se nós entendermos isso aqui literalmente, não faz sentido. Nenhuma rocha acompanhou eles à medida que eles caminhavam, né? Não tinha uma rocha que vinha andando e aí a pessoa olhava, a rocha parava. Aí caminhava, aí parava. Não, isso aqui é um significado espiritual. E Paulo está dizendo que a pedra que foi ferida era Cristo. Então aqui nós vemos a tipologia. A tipologia não é uma coisa arbitrária. Nós vemos na palavra de Deus, o texto da palavra de Deus nos instruindo como essas coisas do Antigo Testamento são figuras. No versículo 6, a palavra é exemplos. E também no versículo 11, exemplos, na verdade é tipos no grego. Que é tipo, né? É um modelo
uma figura de uma realidade. Então, por isso que nós queremos olhar a história do povo de Israel como tipo das realidades espirituais que nós mesmos estamos vivenciando na nossa caminhada como cristãos. Tá vendo? Nós mesmos estamos vivenciando, ou seja, ele vai do Primeiro Testamento para o Segundo Testamento e vai colocar como é a nossa vida cristã hoje. Não apenas como indivíduo, mas como igreja, né? Tem outros textos, né? Colossenses 2,17, ali Paulo nos fala de comida, bebida, dias de festa, como sombras das coisas que haviam de vir. No livro de Hebreus tem vários trechos, né? Hebreus 8,5, falando do ministério dos sacerdotes, nos diz que aquilo era figura e